Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do EfluenteCast. Hoje a gente está aqui no estúdio da FAST. Eu sou Marcelo Rinkmaier, sou químico industrial, doutor na área de engenharia e consultor nessa área de tratamento de efluentes. Tenho o prazer de estar aqui com o engenheiro Francisco para poder falar um pouquinho sobre essa estação de tratamento aqui fantástica, a maquete que a gente tem aqui na FAST. Francisco, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público e depois então a gente pode fazer uma conversa aí sobre a estação de tratamento que a gente está aqui vendo na maquete. Ok, é um prazer. Bom dia para todos. Sou Francisco Gross, sou diretor técnico da FAST Inc., que é uma parceria entre empresas de tecnologia de tratamento de água para justamente fornecer soluções custo-eficientes na área de tratamento de água, esgoto e efluentes industriais. Eu sou engenheiro civil, sanitarista, com pós-graduação na área de tratamento de água. Sou professor na universidade e há 40 anos trabalhando no setor de tratamento de água. Apaixonado do negócio. Fora do negócio, realmente temos acho que compartilhamos essa sensibilidade de poder trabalhar no que nos apaixona e que, às vezes, cria tanta ajuda a criar um ambiente bom e boa qualidade de vida para as pessoas. Legal. Então, é bem uma atividade bem nobre que a gente teve a honra de escolher. Bom, muito bem. Indo a nossas soluções de tratamento, no caso do esgoto, a gente é alinhado na busca e na procura das melhores práticas para conseguir transformar o esgoto doméstico industrial, que leva muitas impurezas de diferente tipo, orgânico e inorgânico, em um líquido tratado hábil para ser eventualmente reutilizado ou lançado nos corpos sem afetar o meio ambiente. Então, isso que nos leva a encontrar as melhores soluções. Para isso, a gente vem trabalhando já há muitos anos. A vertente FAST Inc. tem mais de 30 anos de trajetória no setor de tratamento de água e esgoto, com alto conhecimento tanto de processos quanto de forma de executar de um jeito eficiente em termos de metalúrgica, de aço inox, equipamentos de alto padrão de eficiência quanto máquinas para desaguamento de lodo e tantas outras. Então, falando do processo, que é o que nos envolve particularmente aqui, e na frente a TV essa maqueta que representa uma estação das típicas que a gente utiliza, era bom primeiro ter um papo acima do que é tratamento, do que é transformar um líquido contaminado em um líquido tratado, bom para reutilizar ou bom para lançar um líquido. As impurezas, a gente tem que primeiro ter clara noção do que são o tipo de impurezas que a gente procura remover. E para isso, a coisa eu sempre falo para os alunos, diferenciar bem pelo tamanho das partículas e o comportamento. Nós temos duas típicas partículas, aquelas que estão dissolvidas no líquido, que estamos falando puro, das que estão em suspensão. Quando a gente vê uma água turva, essa partícula está em suspensão, a partícula está em suspensão porque tem a capacidade de refletir o efeito da luz. O que acontece? Quase, medido em termos de carga orgânica, com parâmetros como são a DBO, a DQO, quase 70% do material contaminante está na forma suspensa. São partículas de mais de 10 a menos 2 micros, 1 micro a 100 milésimo de milímetro. Então, por debaixo dessas dimensões são os íons, aquilo que está dissolvido. Então, equilíbrio o mundo da química e o mundo da física. Só para diferenciar. Afinal, como digo aos alunos, a química, a física, a mecânica, faz parte de tudo, são modelagem para onde se aplica melhor conforme o tamanho das partículas, mas são coisas diversas, tudo que faz sentido. Concordo plenamente. Então, vamos lá na matéria. Nossa abordagem tecnológica justamente pega especial atenção a essa condição de partícula dissolvida e partícula em suspensão. Então, o nosso processo se compõe de várias etapas. Primeiro, a gente tem sempre buscando a melhor economia e particularmente reduzir o tamanho da instalação para conseguir o resultado com o sistema mais compacto que vai refletir em menor custo de investimento, CAPEX, e menor custo de operação. Então, o que a gente faz? E até com inovações. Primeiro, a gente faz um tratamento preliminar, que é um negócio de gradeamento, peneiramento, tira tudo que material grosseiro, acima de 2, 3 milímetros, tudo isso
se consiga via mecânica de remover, através de processos bem custo-eficientes, né? Estágio compacto. Esse é o setor inicial. Entra o líquido, gradualmente grosseiro, gradualmente fino, às vezes peneiras rotativas, remover toda a sujeira, toda a impureza, tudo de jeito grosseiro. Logo passa a umidade muito rápida, onde as areia decanta. Muito bem. Saiu a areia fora. Que aplica a gente? Está ficando. Qual é a dimensão seguinte que fica? Começando do maior tamanho para a seguinte, das partículas de suspensão. A gente aplica um tratamento físico-químico igual que uma estação de tratamento de água. As partículas de suspensão têm carga elétrica que impede que elas decantem e que se aglomerem entre elas. A gente utiliza, igual que uma estação de água, um coagulante metálico, PAC, cloreto de ferro, sulfato de alumínio, coagula aqui, neutraliza a carga e faz que essas partículas, logo no processo de agitação lenta, consigam flocular e formar uma partícula maior, pesada, capaz de ou decantar ou flotar. A gente, nesse sentido, usa como ferramenta. Dessa forma, nós estaríamos conseguindo remover todo o material de suspensão, que representa 70% da carga orgânica fluente medida em termos de DDO. Então, esse conjunto que vemos aqui está composto pela coagulação aqui, adição do coagulante, floculação através de uma agitação muito lenta que permite formar esses flóculos, e logo passa a etapa de separação de fases através da flotação por dissolvida, que é um sistema extremamente custo-eficiente, porque permite, através do agregado da formação de microbolhas, produto da descompressão de um fluxo de água saturada de ar, que forma uma leite de microbolhas, 200.000 microbolhas de 30 microns por mililitro de água, vira leite. Essas microbolhas, com essa altíssima densidade, aderem-se aos flocos, faz que esse conjunto conglomerado floco microbolha adquira uma velocidade ascensional muito potente, em termos de 10 a 20 metros por hora, em vez de decantar a 1 metro por hora. Isso faz que nossa instalação de separação, ou flotação por dissolvido, vire muito mais curta, né? 10 vezes menor que se fosse decantar. E, aliás, essa impureza sai bem concentrada, com uma lama bem concentrada. Já é lodo que vai para digestão. E depois vamos falar dele. Isso. Essa etapa já permite tirar quase 75% das impurezas globalmente. Tudo que está suspenso, 98% do material suspenso já sai, que representa 70% da carga orgânica. E em total, a formação de lodo vai representar, afinal, 75%. Depois vai haver essa conta. Ou seja, que afinal dessa primeira etapa vai ser um líquido transparente. Só vai ficar o material dissolvido, aquele remanescente de 30% de DO, mais os produtos nitrogenados dissolvidos, no caso da amônia. A gente entra na fase seguinte, que é a parte biológica. Para a parte biológica, a gente utiliza processos biológicos, obviamente, através de sistemas de biofilme, que se forma aderido a um substrato plástico, a um suporte plástico. Aí a gente usa dois mecanismos. Um, que são o filtro biológico, que é uma colmeia de alta densidade, então 100, 200 metros quadrados, ou esse enchimento randômico, as mídias, que tem mais de 500 a 700 metros quadrados de superfície protegida por metro cúbico de volume. Isso faz que essas bactérias transformem aquele material dissolvido, orgânico remanescente, em biomassa, isto é, voltar à forma suspensa. Tá? Então, a final da história, isso se dá em um processo que se dá aqui, através desse filtro biológico, está pensado em condições de aeração, para que aquelas bactérias específicas, já não sendo nitrificantes, aeróbicas estritas, transformem o amônia em nitrato, tá? De uma forma solúvel, estável. Porém, objetável do ponto de vista ambiental. Esse nitrato volta, se recircula parcialmente e misturado com a DDO remanescente do primeiro tratamento primário, nesse reator com esse enchimento, chama-se reator anóxico MBBR, Mönchengladbach Biological Reactor, montado na Noruega, no final de 80, pelo célebre professor Alvar Ødegaard, maestro de tese da gente, né? Isso é que permite, nessa primeira etapa, desnitrificar. Nitrato provém de
do sistema secundário, logo da nitrificação, parcialmente recirculado, junto à fonte de DBO que se precisa em ausência de oxigênio, faz que as bactérias heterótrofas, né, bióticas que removem DBO, transformem todo, utilizam o oxígeno como aceptor de eletrões e faz que o nitrato vire nitrogênio gás. Destinação final do nitrogênio e a atmosfera, onde o nível já é 70% da composição do ar. Então, não há qualquer objeção disso. Tá? Logo, então, desse processo, seja desnitrificação MBR, seja nitrificação, poderia ser MBR com ar insuflado, ou por filtração biológica, nós temos que todo o material dissolvido remanescente, seja DBO, aquele 30% remanescente, seja toda a amônia que virou nitrato e nitrato gás, mas formou biomassa, acaba se transformando em uma segunda fonte de material de suspensão que é removida numa segunda flotação embaixo a cada filtro, ou poderia ser uma etapa separada. Então, dali que todas as nossas impurezas, de uma forma gradativa, começando pelo gradeamento grosseiro, seguido por um físico-químico que remove essa faixa intermédia de material suspenso, e por último, a fase menor, que é dissolvido, virou todo partícula, já original sem trocar de composição. A segunda dissolvida, formada biomassa, e tudo isso é lodo primário e secundário, que precisa ser estabilizado. Para isso, nós vamos a uma etapa seguinte, que é a digestão. A digestão é um processo biológico anaeróbico, onde existem bactérias específicas, combinação de bactérias acidogênicas e metanogênicas, que transformam essa matéria orgânica na forma de lodo, medido como sólido, substância volátil, em biomassa e em metano. Nova biomassa, com uma muito baixa taxa de reação de biomassa, ou seja, que há uma queda em termos de sólido por geração de metano. E esse metano pode ser reaproveitado ou queimado, não é liberado na atmosfera. Hoje, nas instalações mais completas, esse metano é utilizado como combustível para a secagem térmica do lodo e tirar a umidade depois do desaguamento mecanizado. Tá? Então, continuando, essa etapa de gestão procura estabilizar o lodo e que o lodo vire com uma baixa carga orgânica, medida como sólido volátil, para posteriormente ser desaguado nas centrífugas de Cantor, perder umidade, saindo dali com 5%, chega a 25% de concentração de sólido, já é um lodo bastante seco, que poderia eventualmente ser complementado com uma secagem térmica utilizando esse mesmo biogás como combustível. Então, essa seria a fase do lodo. E a destinação final do líquido tratado, já com remoção da DBO, da DQO, sem solo suspenso, com fósforo que foi removido por duas vias, através de precipitação química, porque os coagulantes permitem precipitar, como o ortofosfato, o lodo vai acaba sendo no lodo, o fósforo no lodo, ou através do próprio sistema biológico, porque o parte do fósforo é necessário para a formação de biomassa. Entre as duas fontes, tu remove o fósforo. Então, afinal, toda essa impureza acaba indo no lodo, estabilizado, e vai para a terra, o aproveitamento, eventualmente, reuso agrícola. Né? E o líquido acaba tendo uma última etapa, que é desinfecção bacteriológica através de irradiação por UV. Então, o líquido completa todo o seu tratamento da fase orgânica e agrega uma desinfecção química por UV e vira uma água totalmente apta para reuso e lançamento, e sendo um recurso final. Isso, mais ou menos em grandes traços, nossa linha de tratamento, que tem a grande vantagem da compacidade. Só para levar, através dessa abordagem mista, físico-química, biológica, a gente reduz o tempo de resiliência hidráulica. Ou seja, o tempo de viagem. Se eu coloco um cronômetro na entrada, num traçador do líquido, quanto vai e volta até sair, não ultrapassa as 3 a 4 horas. Se fosse através de um processo convencional, imagina um reator anaeróbico seguida por um lodo ativado para nitrificar, passaria mais de 24 horas. Então, 3 horas, 4 horas para 24 horas, implica em termos de volume 6 vezes menos de volume. Tá? Então, isso é extremamente expressivo, significativo em termos de consumo, de tamanho e custo, final reflete custo. E, aliás,
permite um alto nível de pré-fabricação. Nossas estações são 80% unidades pré-fabricadas. Vocês estão vendo um plug and play. Isso é um grande Lego, onde a obra civil são apenas bases, elementos de interconexão, mas mínimas. Se adapta a qualquer tipo de terreno, sem grandes movimentações de terra. A gente aproveita. De fato, essa é a unidade para Canela, que vocês vão dar no filme depois. Mas do lado do Canela tem Gramado uma estação com o mesmo processo, aproveita mais uma grande utilidade que a gente aproveitou para fazer toda a sequência sem qualquer tipo de bombeamento, aproveitando toda a gravidade. Eu digo sempre que a gravidade é a lei e que sempre dá para cumprir, porque não tem como ir contra. Bom, mais ou menos isso, professor. Francisco, eu tive o prazer de conhecer essa estação pessoalmente, fui visitar com meus alunos e ela impressiona, né? Então, eu ter tido essa oportunidade de fazer essa visita lá, olhar essa maquete maravilhosa aqui e agora escutar a tua explicação para cada uma dessas etapas, é fantástico. Acho que é um privilégio que poucos têm, né? Agradeço muito por ter esse privilégio. Então, de novo, mais uma vez, obrigado por dar essa explicação, né, professora? E, então, minuciosa de cada etapa. Eu queria agora, muito mais até por curiosidade, né, nós vamos iniciar aqui uma segunda etapa, vamos dizer assim, dessa nossa conversa. Nessa segunda etapa, muito mais curiosidade do ponto de vista até de algumas dúvidas que eu tenho, ou que eu vejo que alguns têm, em relação à própria questão do saneamento, e um modelo completamente diferente, que é esse, e para mim, disruptivo. Ele é bastante disruptivo. Né? Sem dúvida, essa abordagem que eu falei, através do atalho, que implica justamente levar em conta a condição de material suspenso, ir pelo atalho rápido, eu acho que aí houve, de alguma forma, erro nosso, estou falando como membro da confraria dos engenheiros de tratamento, essa separação de conceito, tratamento de água potável e tratamento de esgoto. Na verdade, nós somos engenheiros de tratamento, sempre há que remover impurezas. O tratamento de esgoto esteve excessivamente orientado ao biológico, não houve aquele conceito, eu sempre explico para meus alunos, a gente está removendo partículas através de um processo de floculação, seja físico-química ou biológica. O processo de um lodo ativado, de uma lagoa, é um processo de floculação. É um processo de floculação, e transformar num material que seja decantável ou flotável. E a gente esquece disso. Então, a abordagem tradicional, através do processo biológico puro, foi pelo caminho mais comprido. Né? Isso levou consumo energético maior, instalações de maior porte. Imagina, se eu tiro 70% da carga orgânica antes do biológico, você precisa de 70% menos de energia por conta da insuflação do ar. Sim. Isso economiza energia. Sim. Mas você consome químico. Sabe que a dosagem do químico aplicada é menor se eu faço na entrada que se eu fizesse após um lodo, como fósforo de um lodo ativado, quando fala de tratamento terciário para apresentar o fósforo, e que por conta da química do assunto não é intuitivo, mas acontece. Sim. Então, isso faz parte. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, porque sempre quando se olha para o tratamento físico-químico dentro da ideia de saneamento, fala-se assim, a primeira coisa, né, o custo. Eu tenho aqui um custo de tratamento, diminuir a estação de tratamento, no entanto, eu aumentei muito o custo. Eu vejo que existe uma certa controvérsia, um certo processo de, talvez não entendimento real, como você falou, talvez eu gaste muito mais produtos fazendo um pós do que fazendo um pré. Exatamente, isso que não é intuitivo, mas tem uma lógica química também, por conta de criação da canidade, de carbonato, tudo isso que a gente sabe que todo esse mundo da química. Mas afinal da história, o que vale é nosso compromisso como engenheiro de usar eficientemente os recursos, que são escassos, que a gente pode aplicar para ter melhores resultados para benefício da população. Então, aí numa comparativa das duas abordagens mais clássicas, lodo ativado, nós estamos falando de CAPEX 30%, 40%, 50% a menos de investimento, OPEX, energia 1/3. Então, isso reflete, afinal, em menos da metade do consumo de energia mais produto químico. Tempo de execução, estamos falando dessa estação, são tempos de 8, 10, 12 meses máximo.
por contrapartida, você imagina o espaço que ocuparia um lodo ativado. Estão falando 4 vezes essa área. Necessariamente vai para a instalação de concreto, 2 anos, 10 anos no meio de obra. Um monte de perturbações que dá incertidão, afinal. E quando você faz um processo mais complexo como esse, você acaba eliminando isso. E tu reduz custo e tu faz que pequenos sistemas também consigam viabilizar com custos por habitante, com chama-se de capex específico, bem semelhante de grandes sistemas. Isso viabiliza pequenos sistemas, médios, medianos sistemas. Então, é a vantagem por todo lado. Né? Muito legal. Etapabilidade, você não precisa fazer tudo no início, vai fazendo por etapas. Espaço que a estação de tratamento ocupa, eu fiquei espantado, né? É praticamente 2 terrenos urbanos. Exatamente. Estamos falando de uma estação de quase 100 litros por segundo e está para 60 mil habitantes contra o terciário. Não existe mais que isso em termos de qualidade de tratamento a nível mundial. Tá? E você está resolvendo um cantinho de uns 4 mil metros quadrados. Estamos falando de 70 metros por 50 metros. É impressionante. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui, a gente não costuma ver na estação do Lourenço, é essa questão que você falou aqui sobre a remoção do nitrogênio, que no Brasil sempre tem aquela ideia de que durante muito tempo ainda perdura um pouco isso, né? Que, na verdade, a remoção do nitrogênio, muitos entendem ou adotam como uma transformação do nitrogênio. Então, eu fiz essa transformação aqui do nitrogênio amoniacal para nitrificar. No entanto, a remoção de fato acontece. Essa é a remoção efetiva. Esse é um passo prévio para que o nitrato vire nitrogênio gás. E eu acho que muito interessante aqui e o posicionamento dela, né? Porque quando eu estou pensando no processo de desnitrificação, eu preciso de um processo anóxico, eu preciso de um processo com carga. Isso. E tu precisa de fonte de carbono. E tudo que você tem aqui. E eu tenho a proporção de carbono suficiente a partir do material dissolvido muito hábil. Quanto está dissolvido, não precisa fatiar com a hidrólise. Já está hidrolisado. Já está pronto para que as bactérias peguem esse material. Eu acho que aqui a gente tem uma coisa ainda mais interessante, que são as mídias, né? Você, ainda tendo um processo que é relativamente compacto, né? Você ainda consegue compactar um pouco mais nessa ideia que tu falou das mídias. A mídia permite uma concentração de biomassa equivalente a 6 a 7 mil miligramas por litro de sólidos voláteis, né? Por litro, miligrama por litro. Um lodo ativado, o máximo que tu consegue uma recirculação de 3 mil. Ou seja, tu está dobrando a quantidade de biomassa e, aliás, tu está dentro de um elemento suporte. Então, esses processos resistem muito sobrecarga hidráulica, sobrecarga orgânica, tá? Por conta de que a biomassa já está fixa. Você dobra a vazão e ele não lava a biomassa. Como se continua cai um pouquinho a eficiência, que teoricamente é o que a gente precisa dentro do sistema desse, manter uma concentração de biomassa fixa, talvez independente um pouco, né, dessa variação de vazão. Exatamente. Que no sistema IP não tem as mídias, isso incorreto, uma questão hidráulica, eu vou acabar fazendo arrasto. 100% assim. Muito legal. E eu acho que uma outra coisa que eu também achei fantástico aqui é o processo de gestão do lodo, né? E que você tem um processo de estabilização, realmente um sistema completo. Para pensar na parte líquida, mas na parte sólida, com muita eficiência. Não estou pensando só num deságue, mas sim no processo de tratamento de gestão para estabilização, etc. Certo. E o processo que continua, na realidade, dentro desse deságue, que seria bom, seria um tradicional. Sem dúvida, é um processo virtuoso, porque, e até com essa, primeiro porque não consome praticamente energia, é apenas uma agitação, tá? E é um processo muito estável, onde o equilíbrio entre as atividades de metabolismo das acidogênicas, das bactérias acidogênicas e as metanogênicas, a primeira transforma o substrato, o lodo, em ácidos graxos voláteis, capaz de que as metanogênicas façam a segunda parte que é liberar para metano, tá? E isso se dá um jeito muito equilibrado, muito harmonioso, e com esse subproduto, ou dois subprodutos, a gente transforma um lodo que a priori é um passivo ambiental em um ativo, porque o gás é energia que a gente pode usar nesse caso e pode usar outra fonte qualquer. E o lodo estabilizado após desaguar, já passando de 3 dias, já tem condições de poder ser utilizado gradativamente em diferentes reusos, que também dão um valor. Afinal da história, hoje que estamos com a pegada de carbono, tudo isso,
tudo que seja voltar para uma matéria orgânica, que possa voltar para o solo aí como elemento, no balanço está eliminando o CO2 da atmosfera, que acaba sendo, afinal, objetivo dentro do compromisso de Paris, do Acordo de Paris, 2050, reduzir a pegada, voltar para nosso equilíbrio dos 100, 150 a etapa pré-industrial, afinal, é um caminho sem retorno. É um caminho sem retorno e é um caminho muito legal que a gente vê aqui. Isso. Francisco, muito obrigado. Minha parte era isso. Certamente a gente contribuiu com quem acompanha a gente, tendo uma explicação técnica, que é o que a gente gosta de trazer aqui nessa proposta que a gente tem com a podcast, né? Então, por isso, agradeço você, Faixa 5, na ideia de que pode proporcionar para a gente um conhecimento único, que para mim é juntar essa teoria fantástica que eu trouxe com uma prática que a gente está vendo aqui, hoje na forma de uma maquete, mas que ela existe, que ela está lá operando, né? E produzindo tudo isso aí que você falou, do ponto de vista teórico, acontecendo na prática, lá na estação de Canela, em Gramado, enfim, que representa um pouquinho essa maquete que está aqui. Então, muito obrigado por você nos ajudar nessa parte aí. Eu que agradeço pela oportunidade, como falamos no início, isso além de nossa obrigação profissional, é uma paixão, é um motivo de vida, afinal a vida são desafios e tentar criar valor em tudo que, é nossa obrigação como nessa passagem pela vida. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.